Jogadores do Vasco sofrem intoxicação alimentar. Sentem aí igual o Piton, né? Piton e mais dois. Rayan e Hugo Moura também sentiram aí problemas estomacais. É que a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a preparação para o jogo contra a equipe do Juventude, que iniciou nesta segunda, encerra nesta terça. E também sobre Galdames, que pode não ir para o jogo no Alfredo Jacó. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentaléu. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. E deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Já te convido a seguir, a se inscrever, a dar uma moral pra gente. É sempre um prazer tê-los aqui e ter novos vascaínos nos seguindo. Dar uma moral para que o canal continue a crescer. Vamos falar de Vasco a partir de agora. Vamos trazer as informações do gigante, porque o Vasco treinou hoje. Como eu já falei no primeiro vídeo do dia, os jogadores que foram a campo tiveram aí um treino regenerativo. Os outros treinaram normalmente. Payet esteve hoje no bate-bola com os jogadores, mas ainda é pouco provável que ele vá a campo enfrentar o Juventude, até porque está tendo uma recuperação de uma lesão, né, grau 1 na sua coxa, então é bem pouco provável. E o Vasco tem mais um jogador que pode ficar fora. Esse jogador trata-se de Galdames. O jogador tinha ido fez um exame de imagem para saber qual a gravidade da lesão. Até então, fala-se que foi somente uma pancada, mas uma entorse. Mas o jogador saiu de campo de São Januário neste domingo, mancando, sentindo dores, e pode ser desfalque contra a equipe do Juventude. Eu sei que vocês vão botar nos comentários, aí, não sei o que, e tal. Eu não vou torcer pela lesão de um jogador, obviamente, que eu não sou maluco. Mas o Galdames pode ficar de fora, não pela forma que a gente queria, que é tirar do time, acho que o jogador não está bem e tudo mais, mas por uma situação de lesão. E será avaliado nessa terça-feira. Se conseguir treinar normalmente, ele joga. Se não conseguir treinar normalmente, o Galdames não viaja para Caxias do Sul, onde o Vasco enfrenta a equipe do Juventude. Para esse jogo, há uma grande possibilidade, né, de Cleiton ser titular pela primeira vez. Mas ele tem dois concorrentes. O Rayan, que a gente vai falar daqui a pouco também sobre a situação envolvendo o Rayan, e também o próprio David. Podem aí, são os três que brigam pela vaga deixada por Verrete, que está fora da partida contra a equipe do Juventude. E já falando de Rayan, vou até permanecer com ele na tela. O Vasco teve um problema. A gente viu que o Piton foi para o jogo e aí sentiu a questão estomacal e não jogou. Estava em São Januário, nem sequer ficou no banco. Outros dois jogadores, aí você está vendo o Rayan na tela, porque o Rayan foi um desses jogadores que também sentiu problemas gastrointestinais, vamos dizer assim. E o nosso querido Hugo Moura também foi outro que, entre os jogadores que teve aí náusea, também tendo um problema envolvendo estômago, né? Você já sabe, não precisa nem eu dizer aqui o que é. Também sentiram. Os três jogadores tiveram essa intoxicação alimentar. Não sabe aonde se foi na concentração, se foi no hotel, o que foi que aconteceu ali, ou se eles comeram alguma coisa que compartilharam que não estava bem. Havia até uma suspeita de, olha, será que não é uma virose? Mas os três jogadores sentiram. Só que o Piton teve uma reação pior do que os outros dois. Os outros dois ainda conseguiram, foi para o banco, inclusive o Moura jogou, Rayan continuou no banco, mas foram vítimas aí desses problemas estomacais, uma intoxicação que provavelmente aconteceu na concentração do Vasco. O Vasco fica no hotel, né, vamos dizer assim, para se concentrar. E os jogadores aí acabaram sentindo esse problema. Como eu falei, Piton acabou até ficando fora da partida
contra a equipe do Cruzeiro dentro de São Januário no empate de 0-0. E aquilo, né? Tomar cuidado. Eu falei até no primeiro vídeo, né, que se fosse até uma virose ou algo assim, seria preocupante, até porque virose é algo contagioso. A gente está vivendo aí uma fase de virose nessa época do tempo em muitos estados. Aqui onde eu estou tem essa virose aí, a galera tá pegando a virose, tá ficando aí mal. Então, meu medo era que fosse uma virose e se espalhasse pelo elenco. Mas, como trouxe a galera da Atenção Vascaínos, foi uma comida estragada. Pode ter sido uma comida estragada que fez com que os jogadores passassem mal. Menos mal, porque se é uma virose, meu irmão, essa virose do jeito que ela tá contagiosa aí, os jogadores poderiam aí passando um para o outro e o bicho ia pegar. Mas, enfim, os jogadores já estão medicados, estão melhores do que ontem e serão observados porque perderam muito líquido, porque tem uma situação de você estar bastante debilitado, até porque você joga muita coisa para fora. Então esses jogadores serão avaliados para saber a condição deles de jogarem contra a equipe do Juventude. Hoje, os jogadores estavam ok, não estavam sentindo mais nada, mas como eu falei, foram jogadores que perderam bastante líquido, e isso também muda a forma do corpo responder a um estímulo, e você fazer um esporte de alto rendimento, e isso é preocupante para para os jogadores. E falando sobre escalação, nesta terça-feira será definida a escalação do Vasco. O Álvaro Pacheco deve testar algumas mudanças, deve também perder alguns jogadores, como a gente já falou, não vai ter Berrete, não vai ter o próprio Paê, é dúvida ainda, mas ele vai testar aí qual será a escalação do Vasco para enfrentar o Juventude lá no Alfredo Jaconi, que vem recebendo algumas modificações no seu gramado, né? Alguns reparos no seu gramado, até porque é um gramado que está sendo utilizado também pelo Internacional. O Internacional não vai jogar no Jaconi porque a equipe do Juventude estará lá, mas o Vasco e Juventude aí tá tendo esse cuidado, já está sendo feito a partir dessa segunda-feira. A galera do Mário Coelho lá, o Lineker, trouxe essa informação de o gramado do Alfredo Jaconi está sendo aí cuidado de forma especial para que Vasco e Juventude tenham um jogo tranquilo. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Aquele abraço, saudações vascaínas. Eu sei que tem gente que vai perguntar sobre Coutinho. No vídeo anterior falamos sobre Coutinho, inclusive o Gilmar Ferreira confirmou agora há pouco também sobre o que a gente tinha dito, né? A prioridade é o Vasco. Ah, mas os outros clubes procurou, mas ele nem entrou em negociação com os outros clubes. Então é isso. Aquele abraço, saudações vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. E valeu, tamo junto. Se inscreve, hein? Dá uma moral para que a gente continue crescendo aqui no YouTube.